Fala jovens, tudo bem com vocês? Professor Isaac Santos na área e hoje para falar com vocês sobre a segunda fase da prova da FUVEST, né? Você que está querendo ingressar aí numa das universidades mais incríveis do Brasil, né? Então venha com a gente para poder entender o que aconteceu na nossa prova de História. Eu venho aqui para comentar com vocês a nossa segunda fase da prova de História, então vem comigo. A primeira questão, ela está falando ali sobre o período medieval, né? Ela vai falar um pouquinho ali sobre a Idade Média e sobre a questão da Baixa Idade Média e o que acontece em relação às mulheres, né? Você teve aí 3 itens, né? Um perguntando para vocês sobre o que foi que fez com que as mulheres se tornassem, né, alvo da perseguição em relação à questão das heresias. E aí você tinha que ter ido ali por um caminho de mostrar como que o controle dos corpos das mulheres, né, vai ser um fator importante em meio à peste negra e a questão do controle de natalidade, né, no sentido de que muita gente morreu, 1/3 da Europa morreu, então havia essa busca ali pelo corpo controlado dessas mulheres, beleza? Então o item A iria nesse sentido, tá certo? O item B está falando sobre elementos, né, que representam essa crise, né, essa crise do século XIV. E os elementos principais, de fato, né, eram relacionados à peste negra. O próprio texto deixa isso muito claro. A peste negra ali que vai ter uma relação direta com o avanço comercial da Europa durante aquele período, né? E aí, com a questão das pessoas que morreram, isso vai gerar uma crise produtiva, uma crise social, uma crise econômica. Então, a peste negra, junto com as suas consequências, são os fatores essenciais, né, que o texto deixa claro, tá certo? Em relação ao item C, estava perguntando para você para indicar ali qual foi a principal instituição responsável pela condenação das heresias, né, e o papel, né, da chamada caça às bruxas. A principal instituição, no caso, foi o Tribunal de Santo Ofício, foi a Inquisição, certo? Que para poder punir essas heresias e controlar as pessoas. E aí, o papel em relação à caça às bruxas era porque as mulheres são objeto dessa perseguição de heresias. Então, caçar as bruxas era controlar os corpos femininos naquele contexto. Então, era basicamente isso que você deveria ter pensado ali em relação à nossa questão de número 1, da segunda fase da FUVEST. Na questão de número 2, nós temos 2 imagens, né? Umas imagens ali que vão discutir com vocês a chegada, né, dos holandeses no Brasil durante o século XVII, né? Exatamente porque a imagem número 1, que se chama Mulher Tupi, em 1641, e a imagem número 2, que se chama Mulher Tapuia, em 1641. Então, as 2 imagens estão falando ali de uma pintura que tem um estilo bem europeu, um estilo bem concentrado na perspectiva europeia. O item A estava perguntando para você ali, cite um fator que explique a presença de Eco, né, no Brasil. A presença dele está relacionada à chegada dos holandeses que desde 1625 invadiram a região do Brasil, primeiramente na região 1624, né? Primeiramente tendo invadido ali a Bahia, depois tendo sido expulso em 1625, voltando então em 1630 e permanecendo aqui no Brasil 24 anos, né? Você vai ter ali a Era de Nassau, você vai ter ali a Companhia das Índias, né, que vai ter um papel muito importante nesse controle holandês na região do Nordeste brasileiro. Então a chegada do Eco tem relação com isso, tá certo? Mencione 2, o item B, né? Tá falando que é para você mencionar 2 elementos da imagem que indicam a presença de padrões europeus. Eu acho que você podia ali mencionar a questão da casa no fundo da imagem, a questão do tecido que a mulher está utilizando. Você podia falar ali das bananeiras, você podia falar do próprio estilo, né, de pintura europeu. Então, tudo isso está relacionado a esses elementos de presença europeia no Brasil, né? O item C está falando que indique 2 aspectos constantes da imagem 2 que caracterizem a mulher tapuia como selvagem. Na imagem número 2 você tem ela, né, sendo, né, coberta por plantas, você tem ali no cesto dela pedaços de seres humanos, o que seria ali uma alusão à ideia que eles pensavam de canibalismo, né, dos povos indígenas brasileiros, quando na verdade você tinha aqui a questão do antropofagismo, que tem certa diferença, é um tipo de canibalismo, mas é um tipo diferente porque tem a questão do mágico, a questão do simbólico em relação a isso, tá certo? Então, seria basicamente isso em relação à questão de número 2. A questão de número 3, meus amores, ela fala com vocês sobre a música Pesadelo, né, que é de Maurício Tapajós e de Paulo César Pinheiros,
né, de Paulo César Pinheiro, que está num disco deles chamado de Cicatrizes, né, ali um disco ali do grupo MPB4, beleza? E nessa discussão desse disco que foi ali lançado nos anos 70, o item A pergunta: identifique qual o protagonista chamado de você na letra da canção. O você são os censores, o você são os militares, o você é a ditadura que coibia ali o pensamento livre, né, e a manifestação livre durante aqueles anos de chumbo no Brasil, tá certo? Em relação ao item B, cite duas reivindicações apresentadas na letra da canção. A reivindicação é de liberdade de expressão, a reivindicação é por democracia, a reivindicação é pelo fim da ditadura, beleza? Então, no próprio texto a gente vê isso, né? Essa coisa do você corta um verso, eu escrevo outro, você me prende vivo, eu escapo morto, de repente olho de novo, perturbando a paz, exigindo o troco. Então, essa fala deles de eu vou resistir, eu vou estar ali, a resistência está muito clara na própria imagem, né? Aliás, na própria imagem da canção, né? Item C fala, justifica os títulos dados ao disco e à canção. O disco se chama Cicatrizes, obviamente em referência à violência da ditadura civil-militar brasileira. A música se chama Pesadelo, também uma referência ao que era esse período horrível da nossa história, que era de fato um pesadelo para todo mundo que se importava minimamente com democracia. É um pesadelo você passar 21 anos na mão de pessoas que não te dão nenhum tipo de liberdade porque querem controlar o poder de forma extremamente abusiva e nem um pouco democrática, como foi ali como foram os anos da ditadura civil-militar no Brasil. Ok? Então o item C, né, seria nesse sentido. A nossa quarta questão, ela tem uma imagem, você deve ter visto, ela tem uma imagem ali de uma propaganda de sabonete durante o período imperial, né, ali naquele momento, durante a era vitoriana, durante aqueles períodos em que a Europa invadiu o continente africano e explorou e colonizou o continente africano de forma extremamente violenta, né? O item A dessa questão, ele falava qual o fundamento pseudocientífico usado para justificar a eficácia do produto propagandeado. A justificativa era que o embranquecimento era uma forma de maior higiene, em que os negros são sujos, os indígenas são sujos, beleza? Os asiáticos são sujos, que limpo mesmo é europeu. Então, quanto mais branco você fica, mais limpo você é. Então, o argumento pseudocientífico seria nesse sentido, tá certo? Uma ideia super racista, né? É uma perspectiva de darwinismo social, que é essa perspectiva de hierarquizar as etnias do mundo, tá certo? O item B fala qual o significado das expressões metamorfose imperial e híbrido racial pacífico. Então, essa ideia de metamorfose é de transformação, ou seja, os impérios europeus seriam uma forma de transformar essas pessoas e torná-las um híbrido racial passivo, ou seja, a ideia de que nós estamos levando a civilização para vocês e por conta disso, porque vocês agora são brancos ou estão embranquecidos com a nossa cultura ou com o nosso gene, com a nossa perspectiva, agora vocês estão então híbridos de nós e agora vocês são passivos em relação a essa questão racial. Então seria nesse sentido a expressão metamorfose imperial e híbrido racial passivo, tá certo? O item C fala, cite e explique um fator de tensão entre as duas nações europeias que participaram da colonização da África do Sul. Os fatores de tensão geralmente estão relacionados, né, à questão de exploração daquele território, né? Então você tem ali a Guerra dos Boeres acontecendo na África do Sul, você tem ali uma perspectiva de luta por exploração daquele território, não só de pessoas, mas também de recursos, tá certo? E tudo isso utilizando como pano de fundo o darwinismo social e a ideia de que ser branco era ser civilizado. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, é isso, tá? Vamos para a nossa quinta questão. A quinta questão que está falando ali sobre a exploração de café no Brasil, sobre a região do Vale do Paraíba. E o item A que fala qual era a principal atividade econômica desenvolvida no Vale do Paraíba. Você sabe que a principal atividade econômica era a produção cafeeira, tão importante na metade final do século XIX para o Brasil especialmente. O B fala, cite um exemplo de subordinação política e um exemplo de obrigação social, derivados da relação de apadrinhamento analisado não é certo. Então, a obrigação política é aquela questão do mandonismo, do coronelismo, né, de você me servir politicamente porque eu sou seu padrinho, certo? A obrigação social é que, em troca da sua produção, você vai ganhar uma proteção da minha parte, uma perspectiva muito parecida com o colonato do período medieval, né? Então, o item B seria nesse sentido.
O item C fala que diferencia, né, a dominação vigente sobre o regime da escravidão da forma de dominação social exercida pelo apadrinhamento. Bom, na escravidão você é um objeto de uma pessoa, você é propriedade de uma pessoa. Então essa pessoa pode com você fazer o que ela bem entender, certo? Agora, quando você é apadrinhado, você está preso por questões sociais. Você não é propriedade da pessoa, ela não pode te vender, por exemplo, né? Como é o caso da escravidão. Escravidão é sentido de posse, é sentido de propriedade. Tudo bem, meus amores? Então essa foi a quinta questão da segunda fase da prova da FUVEST. A nossa sexta questão, sexta e última questão, fala ali um pouquinho sobre os maias, fala um pouquinho ali sobre a cultura alimentícia dos povos maias e diz o seguinte, né? O item A fala de que modo o cacau era utilizado pelos povos mesoamericanos antes da chegada dos europeus à América. Bom, ele era produzido, ele era consumido a partir de especiarias, a partir da amêndoa, a partir, enfim, de uma série de coisas, e isso era uma questão de relacionamento político, social e até econômico, tá certo? Então o item A é nesse sentido. O B fala, cite dois usos do cacau mencionados no texto, né? Então você no próprio texto, você tem a questão do cacau sendo utilizado ali como moeda corrente, mas também como alimentação, beleza? Como bebida, tá certo? Então ele é utilizado de duas maneiras, de duas formas, tá? O C fala, explica o papel que o cacau, né? Como teve, né, como fator de distinção social. Bom, como é um tipo de especiaria e é de valor econômico elevado, né, para aquele contexto, quem utiliza o cacau, quem tem acesso ao cacau, são as pessoas mais abastadas dentro daquele contexto social, certo? E isso, obviamente, vai levar a um expansionismo econômico, porque se eu domino áreas de produção de cacau, logo eu vou ter condições econômicas maiores do que os meus rivais, tá certo? Então, esse é o sentido do item C da sexta questão. Então, meus amores, o aluno FB, o aluno da Organização Educacional Farias Brito e o aluno das escolas conveniadas, com certeza teve muita tranquilidade para poder responder, né, essas questões da segunda fase da FUVEST. A gente espera que o resultado seja conforme o tamanho de vocês. Ficamos por aqui. É isso. Beijos, abraços e aperto de mão e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.